Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Geek Storm, o podcast onde os temas mais geeks são debatidos numa verdadeira tempestade de trocas de ideias. E não é que gostaram tanto de mim que cá estou eu outra vez? É verdade, pois ao fim de tanto tempo, bem, chamaram outra vez o melhor e não estou sozinho como ao costume, tenho comigo, pois, o Marcelo. Olá Marcelo. Espera aí, és tu o host? Pá, alguém tem de assumir isto, não é? Tem de ser aqui, se é o Acho melhor, bem, é o acho bem. melhor. Acho que te fica bem o casaco. Ou a camisa, É uma desculpa. coisa bastante... Tenho de fazer uma camisa com o logotipo. O que é que achas? Olha, isso seria uma coisa espetacular. Mas não te esqueças de meter em cor-de-rosa para dar aqui um bocado a persona já. Ou do Dr. Martins? Já, claramente, já É isso, assumi né? isto e tem de ser. Pronto. Já o logotipo, pelo menos. Por isso acho que pode dar para pôr nas costas. Consultora do Dr. Martins. Mas, olá pessoal. Espero que se encontrem bem. Isto acho que já não aparecia aqui há algum tempo. Claramente. Mas também não estamos só nós os dois sozinhos. Pois comigo também tenho o Daniela. Olá, Daniela. Olá, olá a todos. Olhem, antes de mais nada, a minha luz pode começar a piscar, tipo discoteca, peço imensa desculpa. Quem estiver a ver, mas quem estiver a ouvir, está tudo ok. Está tudo ok contigo, não estás na discoteca. Epá, gostava de estar numa rave, gostava. Pronto. O que é que procuras numa rave normalmente, Daniel? Epá, aqui que ninguém nos está a ouvir. Engate. Engate. Pois é exatamente isso que vamos falar de hoje. Um tema bem fresquinho que, claro, tinham de chamar aqui o terapeuta do grupo, pois também sou um bocado para o Shipmaker. Sendo que este episódio será dedicado a todo o romance que há nas séries, filmes, animes, livros, tudo o que possam ver, o clássico ship. Shipping, o que quiserem chamar, faz parte da fandom de hoje em dia. Mas o andar de barco? O andar de barco Estou não confuso. é, É que claramente eu não não é sei o que é andar um de barco, shipping. não é encomendas, Não sei é o nem que é, sequer tens de encomendas. explicar. Exatamente, Tens de eu vou. explicar ao Cota. Tens que, calma, isto aqui com coisa de cada vez. Pois, estava a dizer aos nossos Ok, ouvintes que shipping é uma coisa que já está introduzida dos nossos dia-a-dia das séries, filmes, livros, mais uma vez. Tudo. Antes um bocado mais menosprezada, mas agora mais ativa, ganhando cada vez atração nos fãs e afins, que é o clássico: qual é a personagem que fica melhor com aquela? E eu acho que é este, eu acho que é o outra. Os pares E... românticos. Diz logo, os pares românticos. Exatamente. E é nisso que vamos falar. Marcelo, tu claramente não estás muito a par nisso, não é uma coisa que Não consideras em domino. nenhum tipo de... Nada? É nada como assim. Epá, eu vejo, Séries eu vejo que- séries românticas. Eu vejo séries românticas. E vejo muitos filmes. Agora não tantos, mas vi a minha cota parte de filmes românticos. Mas isto não é só em filmes românticos. Não te esqueças que o romance está em todo lado. Amor. Está em Até com o tudo que é Batman. presente. Até com o Batman a Catwoman, toda a gente sabe. Ah, e de certeza que não foi só Catwoman. Porque ele tem um filho da Liga das Sombras. Como é que ele se chama? Ou estás a falar do demóniozinho, o Damien. Exatamente, o Demon do Woman. Pá, não foi só a Catwoman. Aquele não é filho da Catwoman. Por isso, o Batman não, o Super-Homem também já andou com o Wonder Woman, por isso. E isso é de facto aqueles chips que estamos a falar. Muitos personagens têm chips diferentes ao longo da fandom e afins. E acho que é isso que poderíamos começar hoje, que é para vocês são os chips mais icónicos, ou pelo menos os que vocês gostam mais. Os oficiais, atenção, oficiais. Mas queres entrar pela Qualquer universo. por qualquer universo? Sim. Pá, olha, uma relação que eu adoro ver nos filmes é a relação do Tony Stark com a Pepper. Com a Pepper Potts. Acho que está muito bem construída e a dinâmica entre as duas personagens está espetacular. Concordo. É engraçado dizeres isso porque esse chip não começou como oficial. A Pepper Potts começou com o Happy. Ela era a mulher do Happy nas comics. Epá, não interessa. O Happy, olha, Deixa eu teve-se ser que Happy. deitar com a tia May. Olha, outro chip muito interessante. Acho que foi ali bem metido. Só para
para deixarem. Ele existe e temos que pagar o ordenado. Vamos meter-lo também no Spider-Man. Não, ele, Claro, ele era o. traumatizar ele era o produtor. Neff Aliás, nada ele era o mais. realizador dos primeiros Iron Mans. O ator, para além de fazer Deppy, era o diretor dos primeiros Iron Mans. A verdade é que esse ator tem uma carreira como diretor também bastante extensiva, principalmente no universo Star Wars. Sim, Star Wars, Elf. Não fazia ideia que conheço. por acaso ele tenha sido o realizador de Elf. Não. Yep. E quis fazer tudo à maneira antiga, sem usar CGI. Respeito. Yeah. Mas, É muito, muito bom realizador. mas e tu, Daniel? Há algum chip assim também convencional que tu gostes? Epá, o do Lucifer da Morningstar com a detetive. Esqueci-me do nome agora. Ok. Sei de quem estás a falar. É engraçado porque todos nós sabemos quem é que estás a falar, mas está-nos a faltar a todos. Agora o nome é que está complicadinho. O que é certo é que o nosso produtor, que está nas sombras, irá revelar-nos dentro de momentos Bem, qual é que posso é o dizer nome. outro, posso dizer outro. O Castle com a Kate, Epá, não, da não cheguei série a ver. Castle, também está muito giro. Eu também gostei muito da Não cheguei a dinâmica. ver. Chloe Decker, está aqui o nosso produtor a dizer. Obrigado. Pronto, já dei 2 Ok, chips. Chloe. Pronto, dei 2 chips. É engraçado o facto de que tu foste para séries, o Marcelo foi para filmes, mas para mim, na minha perspectiva de o termo shipping, o jargão de shipping, está mais associado, quando falam nisso, a animes e está em todas as comunidades de animes de hoje em dia, o que é bastante descontrolado, daí eu até, pronto. Pá, o mais falado é sempre o Sasuke com o Naruto. Fazem sempre esse chip que não é real, Mas eu falei, exato, eu falei chip canon aqui, iremos abordar mais para a frente um bocado os chips não reais, os ditos fan-made, mas já, todos para mim, quando é esse tipo de... Se me perguntassem logo se eu estivesse do vosso lado, era tipo, qual é o teu chip favorito? Eu provavelmente iria pensar num anime qualquer, qual é a cena? Romance, para que iria, por isso, yeah. No qual, Mas não é preciso isto também para romance, como disseste ao Marcelo. Sim, tens animes mas para mim bons era com mais bons essa chips. situação. Porque para mim o chip tem sempre aquela dinâmica de que há o principal, há o interesse amoroso, quer sejam eles feminino, masculino, por aí fora, de vice-versa, e há sempre o melhor amigo que fica sempre de fora. Sempre. É extraordinário. Sim, isso realmente faz-me lembrar Naruto. Sasuke e Pá, ali podes parar em todos, quase, basicamente. Mas estava-me a lembrar do Sasuke com a Sakura e o Naruto. Vai-me chorar um bocadinho. Ou então o Naruto e o Sasuke e a Sakura. Vai-me chorar um bocadinho. Pá, tens aí sempre. Tens um bom trio. Por acaso isso aplica-se muito bem em Naruto, realmente. Não vamos esquecer-nos que de facto a Sakura já confessou amar o Naruto. Não se esqueçam disso. Foi um plot Isso muito foi interessante. fake, isso foi fake, Foi um plot muito interessante. Bom anime, de facto. Epá, nem vou comentar. Mas já que então disseram os vossos favoritos, aqui a minha questão é: no meio disto tudo, já. Peraí. Há um que eu vou dizer que é para ti. Que é Para para mim? ti. Que eu acho que tu vais concordar. Exatamente, tu vais concordar. Shrek e Fiona. Eles sempre foram perfeitos um para o outro. Quem dizia que ele ia ficar com o Farquaad foram, ou o e foram. Encantado está bastante enganado, coitado. Pá, o filho da Branca de Neve, claramente ela não ia ficar com ele, não é? Mas pá, aqueles dois ali, tipo, têm uma boa relação. Ou então eu estou a entender mal o conceito. Não. Aqui a questão é: isto Não, já tá passa certo. o chip mesmo da fandom. Isso já passa. Aqui a questão é: a relação da Fiona e do Shrek é aquilo que qualquer casal devia dar aim para. Sim. Tu numa relação queres ser sempre o Shrek, sempre. Se é o ogre, vai pelas camadas. Não verde, faz favor. Isso pode ser alguma doença Radioativa. muito agressiva. Mas tal como falaste Radioativa. de Fiona Para ver. Shrek, também existia o possível chip de Fiona e Farquaad. Daí estar agora a questionar um bocadinho para
de todo o chip oficial, também vamos mais uma vez, oficial, que vocês conhecem, qual é aquele chip que vocês olhem para aquilo e tipo dizem, não, isto não pode ser, isto o criador estava a bater mal ali na cabecinha, o tic-tac não estava a funcionar bem, isto, ele deveria ter, o X devia ter ficado com um Y, não com um Z. Vou ser bastante mediático, mas acho que esse aí claramente vai para Harry Potter e Ron e Hermione. Hermione devia ter ficado com o Harry. Concordo. Aí. Está a ver festa. A própria autora já disse isto, já quem lhe disse, epá, não sei quem é que escreveu os livros. Por isso, Olha que vocês estão a entrar em tópicos muito polémicos. muito polémicos. De Harry Potter tenho várias teorias que não vou entrar agora. Mas sim, se vamos pegar, devia ter ficado com X ou Y, Harry Potter, Hermione devia ter ficado com o Harry. Concordo. Concordo 100% com o Marcelo. Devia de haver ali mais janga entre o Ron e o Harry por estarem na mesma e tal, haver ali aquele romancezinho, aquele trio amoroso. É engraçado, eu discordo por acaso um bocado nessa opinião, considerando o facto de, para quem lê os livros, o build-up todo que há entre o Ron, entre o Harry e a Ginny, mas também não minto que preferia a Hermione com outra pessoa e digo um dos gêmeos, para dizer a verdade, mas isso já é aqueles fandomship de que estou a falar. Pá, está bem, nem vou entrar por aí, pelos gêmeos. Estás a ver? Isto de shipping, o quão voltas dá. Mas, tirando esses dois, algum que te moia mais aí o tic-tac também, que digas, não, isto não devia ter funcionado. não devia ter funcionado. E se calhar nem funciona, atenção, as coisas que não funcionam. Padme e Anakin. Diversidades brutal e tal. Siga! Não, porque não? Mas espera aí, Os meus tu és anjinhos. contra pessoas de... Qual é a idade máxima que pode... Não. Epá, Ou mínima? tu vais ao episódio 1, tu vês um puto, mesmo puto, e uma adolescente quase a entrar na maioridade. Eles são só Tu 10 pensas anos assim, de realmente diferença. estes gajos vão claramente ficar juntos. Olha para isto. Ela vai vê-la, ele vai vê-la sempre como meio térpada da perfeição. Mas ela vai olhar sempre para ele e pensar, este é o meu irmão. Aquilo é friendship. Isto é muito bom. Epá, não é? Tipo, desde miúdo que acompanha a evolução dele e de um momento para outro, não, vou papá-lo. Por isso, acho que há ali qualquer coisa que não funciona tão bem quanto eu gostaria. Correndo o risco disto virar reel, então estás-me a dizer que num universo onde a Padmé viu o Anakin crescer, achas estranho ela ter olhado para o Anakin e dizer vou papá-lo, em vez de dizer ao Obi-Wan Kenobi eu vou-te papar? É? O Obi-Wan Kenobi, na altura, parece que não era de aceitar fora, não é? Principalmente está ali logo ao lado, estão ali os três. Em que tens uma personagem que é adulta, tens uma personagem que é criança, e eu vou papar a criança. Não, isso não funciona assim. Não cortem isto de contexto. Eu acho que este podcast não deve ser editado, deve ser metido na bruta. Diretamente para o Patreon, não é? Não. Eu agora vou ter muito cuidado com o resto do episódio do que é que eu vou-vos perguntar, que vocês hoje estão a testar-me. Mas e tu, Daniel? Algum chip Olha, que também achas errado, quer seja por idades ou outras razões? Não nem bem por idades. Foi um que eu não gostei nada. Foi no Darling in the Franxx. A.k.a. cópia chapada de Evangelion, ou Evangelion, ou como quiserem chamar. A Zertu com o personagem. Não devia ser a Zertu. Não devia ser. Achavas que devia ter ido para a amiga de infância? Claro! Como é óbvio! A Zertu nem sei o que é que está lá a fazer. Vou-te já dizer. Aquilo para mim, a Ichigo é melhor. Mas pronto. Foi um que não concordei assim muito. Não é bastante. Não concordei muito com o shipping. Mas pronto. Também não posso fazer mais nada. Aquilo é cópia de Evangelion ou Evangelion, como quiserem chamar. E assumes que, pronto, ambos estão errados, então também não gostaste no original. De certa forma, original. Do Do Evangelion. Evangelion. O Evangelion. Epá,
Eu acho que aceitei melhor. Vamos meter assim, aceitei melhor a história toda, até com o shipping, com os chips. Não é shipping, que isso é enviar coisas para alguém. Com os chips, acho que aceitei. Por isso é que eu perguntei de início. Aceitei melhor os chips do Evangelion do que Darling in the Franxx. Pronto, é aquelas questões que animes, a polémica e a quantidade deles que há mesmo em que está lá a personagem principal só para. Pronto, a personagem principal com a amiga de infância só mesmo para fazer o rival amoroso, porque toda a gente sabe que não vai ir para o rival amoroso e tu, a certo ponto, também já devias de saber que já não ia para o rival amoroso ou para a amiga de infância, neste caso, do principal. Lá está, neste anime. mas podias diferenciar assim, estão a ver? É cópia de Evangelion. Diferenciavam-se assim, não faziam tudo ao mínimo detalhe. Pronto, e é com isso que eu quero pegar e perguntar então que para este próximo tema que é: então achas que os autores deviam satisfazer os desejos da fandom quando se trata dos chips? Ou a história deve então seguir a sua visão criativa deles? Calma. Há histórias que já foram contadas há 100 anos atrás. Ok? Só são replicadas para os dias de hoje. É um bocadinho difícil mudar, fazer a vontade ao freguês. Vamos meter assim a situação. É um bocado difícil mudar a situação. Agora, sim, podia ouvir um bocadinho mais o público, né? Dizer, ok, pronto, este chip é melhor e tal. Mas isto só dá para fazer no mangá e nas séries de animação que saia semanalmente ou sazonalmente, como preferirem. Porque conseguem ter um controlo da narrativa. Agora, aquelas histórias que já foram escritas, foram escritas como são e pronto. Não há nada que se possa fazer. Eu posso gostar muito de uma coisa, mas o autor disse isto e temos que respeitar também a opinião do autor, que é quem nos traz as obras para nós. Marcelo, se faz favor, antes de falares, eu tenho que então questionar aqui uma coisa só ao Daniel, contando aquilo que ele disse. Então, basicamente, é respeitar a decisão do autor nos Maias, certo? Sim, Só a sim, questionar. Sim. Tem que respeitar. O que é aí de fazer? Tem que respeitar. Tu foste-me falar do. Epá, eu também respeito. Principalmente porque se tu fores às epopeias épicas de gregas, o que não falta lá é incesto. Por isso, Maias, tu vai dar exatamente ao mesmo. Não é uma epopeia épica, mas Eu quero realçar. vai tirar muito na- disso. mas na maior parte dessas epopeias épicas que estás-te a referir, das gregas, são poucas aquelas que também sabem que está a haver ali o incesto. Paixão, poucas sabem. Não vamos esquecer-nos que ali o Carlos Manuel da Maia, se não me engano, este é o nome dele, não é? O Diogo enganou-se. A personagem principal dos Maias chama-se Carlos Eduardo da Maia. Ainda não é desta que somos recomendados para o Plano Nacional de Leitura. Boa memória. Se Não sei. estiver enganado alguém Tem que me ali o livro corrija. atrás. Acho que dá para ver ali atrás. Está aqui. Aliás, tem duas versões. A capa azul e a amarela. Por isso, se quiserem, eu posso ir confirmar. Mas, não vamos esquecer-nos que ele soube que eu vou lá, ela é a minha irmã e bota. Como se diz, vamos afiambrar um bocadinho. Que foi o que levou à morte do Pois, foi tal isso que eles fizeram. avô deles. Pá, mas aí também vamos voltar a Star Wars, não é? Luke e Leia. Jon Snow e Daenerys. Why not? Né? Se bem que o Jon Snow disse: Não, tu és minha tia, deixa estar, obrigado. Foi isso que ele fez. E era só tia, Não imagina se fossem irmãos. E era só tia. Mas olha que ela, por ela, siga. E acho que foi por causa disso que ela se deu o snap no final. Agora, qual era a tua pergunta mesmo? Então, vamos recapitular então. Eu Sim. perdi-me um bocadito aqui por causa na questão do incesto e já não vamos falar do Jaime e da Cersei. Bom, pronto. Tu achas que então os criadores, autores de séries, livros, filmes, blá 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 blá, Ok, essa a pergunta. devem já me recordo. satisfazer os desejos da fandom ou devem fazer
a sua visão criativa como eles pretendiam desde o início? Devem defender a sua visão criativa. Porque é a visão deles. Se fosse a visão dos fãs, eles abriam Um pretexto. um podcast. Não, mas era um pretexto. Ou abriam uma cena no Reddit. Olha pessoal, estou a escrever esta cena e meti esta personagem que é aquela. Acham bem? Não achamos bem. E eles escrevem ao contrário. Não, é a visão criativa deles. Atenção que há animes assim, há mangas assim, há mangas escolhidas vão lá perguntar. Claro que há... Claro, e há muitas personagens que ficaram vivas porque os fãs gostaram dessas personagens. Mas isto tem a ver do universo que tu estás a ver. Se for no universo das mangás que sai semanalmente ou mensalmente até, claro que vai haver nas redes sociais, principalmente agora, os fãs a dizerem gostaram ou não gostaram daquela atitude. Epá, isto está a levar por aquele caminho, eu não estou a gostar. E claro que o autor quer vender e a posição dele naquela revista específica pode depender dos fãs gostarem ou não gostarem daquela personagem se envolver com outra personagem. E aí eles, claro que têm de ver o que é que os fãs querem, não é? Aí não podes... não, vou pôr a minha visão criativa ao máximo e esperar correr pelo melhor, como fizeram os Dead Note. Até à morte do L. Em que eles disseram, a partir daqui isto vai morrer. E morreu e eles fizeram a visão criativa deles na mesma, independentemente da fandom. Agora, se tu estás a falar do Martin, de George R.R. Martin, e não o Dr. Martins, tu vais claramente perceber que ele vai pôr a visão criativa dele nos livros, porque quando é que isto sair, já não há sequer fãs que possam dizer, isto está mal, tens de mudar. Não, já não dá. Já não dá para mudar. Atenção que eu acho que sou a favor que ele usou a série para testar as águas. Claro, e testou. Houve cenas na própria série que foi ele a dizer, olha, façam isto. Porque acho que fica bem. Tipo, um dos Baratheons queimar a própria filha. Isso foi ele que disse, olha, façam isto que vai ficar muito bem na série. E foi ele, essa parte já está escrita nos livros, mas ele tipo, siga, deixa ver como é que isto funciona. É Guerra dos Tronos que funciona, vale tudo. Agora, claramente, se tu fores, por exemplo, voltando a Star Wars, este tema está um bocadinho em alto. tu leva para Star Wars, tudo que seja de shipping vai para Star Wars, nem que seja Millennium Falcon, nem Sexto ou... É isso. Não, agora vamos pegar numa parte que não é shipping. O George Lucas faz uma cena nos filmes que é vamos fazer o remaster e muda lá partes da história, mete atores novos em detrimento dos antigos, coisas deste género nos remasters. E ele pode pegar na opinião do fandom e mudar certas coisinhas conforme a opinião do fandom, que é para quando mandar o remaster cá para fora ser mais bem aceito pelo público ou não. Isso inclui shipping? Mais ser aceito pelo público. Não sei se ali dará para fazer isso. Eu espero bem que não, que ele não o faça, apesar de aquela relação que eu já referi anteriormente. Não concordares? Não concordar. Há outra relação ali de shipping que não sabemos se é shipping, se não é, que é da Rey com o filho do Han Solo, que já nem me lembro do nome para vocês perceberem. Atenção, isso também é incesto a certo ponto. Ben Solo. Epá, nem sei. Mas temos que considerar que o Palpatine é quem criou, manipulou ali os midichlorians, ou o organismo vivo, para criar o Anakin. Para criar o Anakin. Epá, até que ponto é que já não passou gerações para não ser considerado incesto? Isso já vai para outros patamares que eu não quero entrar, está bem? Está bem? Pronto. Agora, tipo, tudo depende. O universo da Marvel, se tu fores a ver, se eles fossem a ouvir as fandoms, havia filmes que saíram este ano que eles tinham pensado bem se os queriam lançar ou não, e eles estão a lançá-los na mesma. É a visão criativa dos diretores, é a visão criativa dos diretores da Marvel, e siga, é o que for. Gostaste, não gostaste, vais para as redes sociais dizer mal, que é o normal. Pá, e é o que é. Eu sou a favor de a visão criativa do autor. Se és fã e não gostaste, pá, estás no teu direito de não gostar e de dizeres, olha, não gostei. Mas isto é a minha opinião. Ok, mas eu quero realçar aqui que é, de facto, apesar de ser a tua opinião, vai de encontro à opinião do Daniel. E
incrivelmente não de certa forma, mas é um painel unânime nesta situação. Eu também, apesar de me roer por dentro em... São poucos, mas às vezes roer-me por dentro com alguns shippings que de facto ocorreram. Há certos... pronto. Há assim algum exemplo que tu consigas dar? Assim de cabeça? Não. É assim, é um anime chamado... Um dos primeiros que me aparece é mesmo um anime que é o... O nome em japonês nem vou tentar, malta. Mas em inglês é The Quintessential Quintuples. É uma série onde um gajo vai dar tutoring a 5 gêmeas. Obviamente que... Ok, não me é estranho o nome, nem a premissa. A narrativa que tu já estás a contar. 4 delas gostam do mesmo gajo e, incrivelmente, ele escolheu ir para a que é que não pior delas todas. Tipo, pãozinho sem sal. Peraí, mas já gostava dele? Ou era a única que não gostava dele e acabou por ficar com ela? Não Deixa-me só foi a tentar primeira a perceber, gostar dele a ser revelado, a ser ali desenvolvido as coisas. Foi Rush, na minha opinião, foi uma má escolha, mas claro, ele teve os próprios motivos que deu no manga. Incrivelmente havia uma delas já tinha se encontrado com ele quando ele era mais novo e olha, quem diria foi aquela. Quem diria? já havia ali um backgroundzinho para introduzir a Sim, essa... mas tanto podia ser algo como podia ser qualquer uma. É cena. Sim, se elas são 5 irmãs gêmeas, ao que Exato. parece, dava para... Não, ela é igual àquela pessoa que eu conhecia antes, por isso vou ficar com ela. Pronto, estou a Mas perceber. aí está, pronto, mas... Opá... Está no ir. Eu sou a favor também, como também já critico muito a fandom, principalmente em animes, que vai ir com... o criador não devia ter escolhido entre este e este, foi aquele. Não, o criador é que sabe, e respeito no final o criador que vá com as suas cenas até ao final. Mesmo que seja de Ok. romance, história, mortes de personagens. Se pensaste nisso, vai. Opa, deu cagada, deu. Tentaste, mas é a tua história. No final de tudo, é a tua história. Epá, acho bem. Epá, por acaso concordo. Epá, acho que concordamos todos. Sim. Se bem que em mangás eu já sou... Não, eles têm de ir atrás da fandom, senão eles perdem a posição deles. É o que eu estava a dizer, em histórias semanais ou sazonais, é um bocado difícil não ouvirem os fãs. Exato. Tem que A manter própria o Shonen emprego. Jump tem essa mecânica que se começarem a perder, eles metem-se um bocadinho ali ao barulho e têm que alterar algumas coisas. Se não me engano, acho que aconteceu em Monster Hunter. Sim. Como essa deve ter havido muitos. E nada, Mas também. Sim. é essa cena. E não tens só o caso das relações, tens casos de personagens a morrer ou não, como por exemplo o Castiel em Sobrenatural. E nem vamos falar em Os fãs chips. quiseram, eles... Opa, vocês não queriam, mas estão a puxar muito para esse tema e acho que é nisso que vamos entrar então. Vai lá, anda lá. Então, Acho que nós conseguimos. sabemos que existe tanta coisa que é em chip, o Canon. Vamos falar aqui, podem editar isto e aparecer aqui Canon aqui em cima. Mas Mais há trabalho. muito, mas demasiado muito, fan-made ships. Então, vocês são adictos do que é este fan-made ships? Estão a par de algumas das mais conhecidas? Deixa-me adivinhar, algum fã que sabe desenhar, escrever das diversas artes e olha, eu gostava daquelas duas personagens juntas e tac. É mais ou menos isso. Mais É ou isso? menos. Nem precisas Ou é de como saber. a Andred, The Andred, em que gostavam de ver aquelas duas personagens, criaram um nome para a relação das duas personagens e aquelas personagens vão ficar juntas, aquelas personagens vão ficar juntas, aquelas personagens vão ficar juntas e todas as semanas ali agarradinhos à TV a ver se elas ficavam Tal e juntas e qual. depois no final não sei. É isso não- mesmo. Não acabei Mas de é ver. isso. Mas deve ter sido. Por isso, Não ficaram juntas para aí, muito provavelmente. digam-me lá então, qual de vocês, se vocês conhecem sequer algum shipping, seja fandom, e se sim, digam-me 2 exemplos. Primeiro, o mais absurdo de todos. Segundo, qual é o que vocês gostavam que tivesse sido o verdadeiro? Daniel, posso começar? Podes, que eu tenho que pensar. Olha, o primeiro exemplo que eu te vou dar já é o mesmo exemplo que eu já dei há bocado. Harry Potter, Ron e Hermione. Todos os fãs estavam à espera que fosse o Harry que é a Hermione e depois no final... não. No final não. Lá para aí no livro 6.
e tal, já se começa a perceber as coisas, para onde é que aquilo vai dar. Mas os primeiros 4 livros, 5 livros vá, parece que está tudo a pender para Harry e Hermione. Aliás, eu li fanfic disso, por isso... Aí tens a tal clássica fanfic. Como pá, alguém pediu-me, olha, lê-me isto para ver se está bem. Eu não fui à procura. Estás num safe space, Marcelo. Safe space, Podes exatamente. falar à Mas vontade. tenho de justificar esta parte, pá, porque foi um favor que me pediram para fazer. Olha, lê se isto está bom, se não está. Pá, por acaso a escrita até estava engraçada. Depois, lá está, era Ron não, era R e Hermione. Era o que todos os fãs queriam. Naquela altura, antes de saírem os últimos livros. Então, isso é a tua chip que gostavas de ter visto. Mas qual é aquela chip que tu conheces Gostava que é de ter visto. fandom também, que dizes que é só, não, este povo perdeu a cabeça? Pá, assim de memória não me estou a lembrar de Não tens nenhum. nenhuma? Ok, eu por acaso, eu tenho uma Victor na memória que eu vou, quem sabe, acho que também vai saber que pensar logo nessa, sabem que eu sou fã de animes, eu vou falar nela, mas Daniel, vamos falar da tua. Eu tenho uma data, aquelas que eu não gosto mesmo e que literalmente as pessoas insistem em fazer e não gostam em vários sítios. Olha, em animes tenho Naruto e Sasuke, que porquê? Só porque houve aquela trágica acidente. Beijo. Ei, Caliente. já estás a começar a meter. Não gosto. Foi só Foi, um. foi. Só um beijo. Foi. Se calhar, não, acho que há dois, Qual é Há esse filme? um dois. quando ele. Há aquela questão em que eu acho que o Shikamaru ou outro gajo qualquer faz assim e eles Sim. logo nos primeiros episódios. Sim, E isso há é no o primeiro outro episódio. que. Sim, isso é logo nos primeiros episódios. Sim, até. e há outro que acho que é um filler em que o Sasuke e o Naruto estão presos braço a braço e. Isso não é canon. É filler. Já sei o que é que tu estás a falar. Isso. Tu vês ali um certo frame em que eles dão ali o yeah. debate-chapazinho. Ups. Depois temos em séries que a minha querida namorada está a ver, por exemplo, em God Omens, os dois personagens principais. Ela faz chip, e depois eu vejo que a net toda faz chip. E eu fico, mas porquê? Porquê é que tem que haver que... Desculpa a expressão, casais homossexuais para a coisa ser boa hoje em dia? Porque é que não pode haver relações normais e etc? Um bromance, é isso que queres dizer. Yeah, Tipo, um são amigos, bromance, gostam são um amigos, do outro. yeah. Bromance. Yeah. Estas são as que eu odeio. Agora, a que eu gostava que acontecesse e nunca aconteceu, já falei numa, né? Já tivemos a falar no passado no Darling in the Franxx. Epá. Agora, Hinata e Naruto. Porquê? O que é que se passa? Não estou a Olha, perceber. Muita gente- até a minha luz não gostou. Até a minha luz não Não estou a perceber. Muito bem, vamos dar contexto aqui um bocado ao Para mim Marcelo. continuas com a cama frisada desde o início. Marcelo, muita gente achou um bocado tirado do... Usando a expressão típica tuga, tirado do cu. Essa relação. E depois foram só justificando coisas com eles já se conheciam desde criança. Foi em afins. filmes que já conseguiram Sim, sim. justificar. Não, foi um filme tipo de género. Ela é raptada e ele, realmente é ela que eu amo e vou salvá-la e Com tal. um cascolo. E foi a Com um partir daí. cascolo, minha gente. Já não me lembro, Tecnicamente já me estavam a lembro. dar ainda que eles gostavam um do outro antes disso no Shippuden. Aliás, a Hinata desde os primeiros episódios e desde as primeiras mangás gosta dele. Sim, isso é verdade. Isso não é uma coisa... Sim, mas o- não, eles começaram a gostar um do outro a partir do meio. Não, mas a Hinata já gostava dele desde... Sabe Ok, mas quando. acompanha. O Sasuke e a Sakura, eles sabem desde o início. O Sasuke sabe desde o início que ela está aqui dinha por ele. O Naruto só notou no fim da série. O Naruto é... E foi num filme! E foi Não. num filme. Eu acho que, na verdade, Desculpa, o termo correto é burro. não Burro. querendo defender aqui Naruto, porque até não me importa defender o Naruto que ele é um bom rapaz. Não dá para defender Não, realmente. defendendo o Naruto que ele é um bom rapaz. E eu acho que ele começou a perceber-se disso a partir do momento em que ela quase morreu em frente ao Pain.
em que ela levou uma chapada Tu e... achas? Eu nunca tive essa sensação. Yeah, eu nunca tive essa sensação. O Naruto sempre foi ligado para ele. Tipo, eu se for ler Naruto, tipo, tá lá tudo. A Sakura está sempre a correr atrás do Sasuke. E o Naruto, sim, mas tu vais gostar de mim. Não, Naruto é Ele burro. já desistiu antes. Não, ele... Malta, estamos... Eu já sabia que isto ia ser burro. um ponto para ti, Daniel. E mesmo se tu não falasses, eu ia pegar nesse ponto. Mas defendendo Naruto, ele apercebeu-se, na minha opinião, que a Hinata gostava dele nessa altura do Pain. E ele também apercebeu-se muito antes disso que Sakura nunca queria nada com ele a partir do momento em que há aquele clássico: Naruto, eu gosto de ti. Deixa o Sasuke Não, isso ir. tens razão. Não, isso tens razão. E o Naruto disse logo literalmente à cara podre: eu não gosto de pessoas mentirosas. Deu um grande não. Foi um maior não que eu fiquei. Fogo, este gajo, sim senhora. Merece Tem- respeito tens depois noção. disso. Merece respeito. Porque ele podia ser aproveitado, literalmente. Tudo o resto é burrice. Mas depois tem aquele pormenor ali, tipo... caraças, toma lá a faca. E foi, acho que gostei. Mas foi o único momento que eu fiquei, sim senhor, temos no sítio. Mas pronto, de resto, o Naruto nunca topou. Tiveram que fazer um filme para ele topar, que a outra estava caidinha por ele. Teve que ser a Sakura a dizer: olha, ei, Nata, sente alguma coisa por ti, não concordas comigo? Acho que foi a Sakura. Ou Pensa assim, enquanto a Sakura era toda desbocada a dizer que gostava do Sasuke, o Naruto é claramente tapadinho dos olhos, como eu já disse, palinhas. Mais burro. ele sabia, ele usou calma. o coisa de clone para ficar como o Sasuke e tentar enganá-lo, lembram-se? Não foi do clone, não foi do clone, foi transformação. Exatamente, Sim, por isso transformação. ele claramente sabia. Pronto. Agora, a Hinata sempre foi muito mais recatada, tu sabias porque é câmara de terceira pessoa. narrador. Terceira pessoa. Não é? Consegues perceber o que é que está a acontecer em todo o lado. Claro que o Naruto, se a miúda nunca disse que gostava dele, o Naruto também, já referi aqui várias vezes que ele tinha orelhas da Ban. Agora, também não tinha maneiras de saber, não era? Ali naquele caso, tenho de defender o Naruto. Não gosto, mas tenho de defender. Há muita coisa aí que... Há muito que se lhe diga. Há assim aqueles pormenores, não é? Tipo, nem sempre posso concordar com tudo que uma personagem faz. Da mesma maneira que não concordo com tudo o que tu fazes. Exatamente. Olha, malta, acho que perdemos o Marcelo de repente. Olha, por falar em concordar contigo, Scott Pilgrim, o que é que tu achas da relação dele? É aquela questão, eu gosto, acho que está bastante bem metida. Quem dá chip ao Scott e à Knives, pá, algo de errado não está bom aí, mas é uma relação que funciona. Sempre teve os seus altos e baixos. Para quem não sabe, Scott Pilgrim, as cómics são provavelmente a minha cómic favorita de super-heróis ou light novels, ou querem chamar daquilo. Eu não estou a saber qual é o tempo ao certo disso. Mas acho que é uma relação que funciona. Tem os seus altos e baixos, aprendem a evoluir um com o outro e tem a tal situação. Não gostei do que fizeram com o Scott no futuro, vou ser honesto. Para quem viu o cartoon, na série? Exato. Mas é um universo alternativo, acho que é um universo alternativo. Escapa, o próprio não é? Scott, que eu conheci e cresci com ele, decidiu deixar. Foi aquilo que a própria Ramona disse, a Ramona do futuro, que é a nossa, que disse: tu deixaste de tentar. O Scott não deixa de tentar, ou antes, por acaso deixa, mas ele supostamente deu let go a esse lado negro dele no último livro. E aconselho. Sim, mas a história da série animada, do cartoon, é passada muito provavelmente fora do último volume sair. Ou eles simplesmente terminaram os volumes todos da banda desenhada. Não, vamos criar aqui uma história alternativa depois disso. Ou essa história começa um bocado antes do Só uma último questão, volume. tu chegaste a ver o cartoon? Não, é o cartoon vi. Pronto, mas então deves ver. Mas lá está, eu não conheço as bandas desenhadas, a única coisa que eu conheço é o filme, que eu gostei, e elenco espetacular, e depois não revires os olhos, está bem? E eu não reviro os olhos, eu estava a Não olhar pode para tapar a cima Marvel. do tipo. Ok. E depois tenho o cartoon, que também gostei.
Mas lá está, eu não tenho a base da BD que tu tens. Sim, é só que, pronto, É. ali o plot, e não indo muito neste ponto, porque não estávamos a falar aqui de Scott Pilgrim, gostava de eventualmente um dia falar um episódio só dedicado a cómics não convencionais da Marvel e DC. No futuro, Tenho ali Kick-Ass. exato, Ainda não há li, muitas mas tenho ali cómics Kick-Ass. maravilhosas para pegar e acho que é um ponto interessante para falarmos neste episódio. O produtor podes apontar aí, neste episódio, sorry, num outro Para o episódio. próximo, para o próximo. Num episódio futuro, sim. Mas só discutindo aí, basicamente o cartoon acontece na mesma história que acontece as cómics, porque o Scott do futuro, a relação não aconteceu na melhor das coisas, pelos vistos, off-screen, ocupa um bocadinho se calhar a própria relação verídica do próprio criador, porque ele estava a escrever aquilo, estava madly in love com a sua mulher durante uns tempos. E isto saiu depois de um divórcio, acho que, pelo que eu percebi, que ainda não muito bom. Dá para perceber ali um bocadinho as Litigioso coisas. para aí. Pode ter alterado ali a visão do autor de que uma era a visão dele do passado e agora esta é a visão dele no futuro. De que não acabou mal, eu gostei do cartoon, mas há ali umas contradições que, pronto, qualquer fã pode questionar. Sim, mas acho que. Lá está, mas é uma história nova. Não quer dizer que tu tenhas de gostar. Deixar de gostar de um Sim, para gostar claramente. do outro. Tu podes gostar dos dois, gostar de um, não gostar do outro. Isso acontece em tudo o que seja que mexa com multiversos e universos alternativos, tu vais ter sempre Sim, isso. e claramente, e também sou a favor de Não na que Marvel, nós não é? temos que também, podemos gostar do próprio criador das coisas, e se deixares de gostar do criador das coisas ou de qualquer parte estabelecida num universo, acho que é sempre bom não dar let go àquilo que gostamos mesmo, só porque houve ali algum erro ou alguma continuação que não gostamos. Estou a pegar nisso, como por exemplo a Harry Potter, que muitos fãs perderam o respeito pelo próprio universo por causa da J.K. Malta, se gostavam do Harry Potter quando eram mais novos, a crescer e ainda gostam do universo, não odeiem o universo só porque a J.K. diz as Só coisas para- polémicas delas. yeah. Há que Ei, saber o autor separar. não tem a ver Isso- com a história. A história está escrita, mas E ele Concordemos. o autor criou quando está ação, deixou de É. estar ação, disse muita coisa má, pronto, olha, há que separar. Pronto, Exatamente. E em Harry Potter, aquilo que ela veio dizer depois não está em Harry Potter. exato. Algumas Pelo menos coisas, sei lá. não É o clássico de tão visível. descarregar-te. Interpretação, né? O clássico dela de descarregar-te ao ar livre e usar a varinha para fazer as coisas aparecer, acho que é sempre um bocado extremismo. Quem percebe, percebe. Mas vamos voltar então aqui ao tema que é shipping e não só nos autores. Vocês já falaram então de todas estas personagens que gostaram e não gostaram, mas há sempre uma que é uma temática que é muito importante e acho que vou ser eu o primeiro a começar com ela, que é de todas as fandoms que conhecem, qual é que acham que é a mais problemática nesta situação? Porque isto é uma pergunta que o chip, quer seja ele canon ou não canon, há sempre o canon, obviamente, mas o fandom é mais por causa da própria fandom destes universos. E eles têm um bocadinho, às vezes, demasiado... Como é que eu hei de explicar? Expressionismo deles de quererem meter coisas à força, e eu quero realçar uma em particular que é a fandom de My Hero Academia. Daniel, penso que estás... estou ciente, mas quem é que estão a fazer shipping de assim? Quem Quem com com quem? Exato, eu sou Também estou fine curioso. com a maior parte dos shippings cá lá. Fine. Quer se metam o principal com o rival que deu-lhe bullying a torta e a direito ao passo. São masoquistas. Está tudo. Quem faz essa coisa é masoquista. Está tudo. É ok. Mas há um chip em particular com o próprio Fá. Foi falar com o voice actor, o dobrador do personagem principal desse anime. E foi-lhe perguntar o que é que ele achava do chip da personagem dele com uma criancinha que sofreu abusos emocionais e físicos que tem 8 anos na série. Não. Isso já tá. isso já está a roçar muitos problemas, muito red flag. O problema Sim, aqui no é gajo que que isto foi é uma perguntar, como é óbvio. fandom inteira a apoiar. Tipo, dentro de todas as fandoms há sempre pessoas más e há sempre pessoas muito más, como é óbvio. Não vamos estabelecer uma fandom por causa disso. Sim, E também há pessoa também há boa. fandom Exato, boa. exato. Há sempre É fandom, rara, há já. sempre coisas boas e coisas más. Mas há sempre.
há certas fandoms que já começam a roçar o ridículo e esta é das mais conhecidas, malta. É das mais conhecidas. Por isso é que eu estou a questionar. Por acaso não conhecia essa, ainda bem. Porque, Mas então que fandoms é que com uma conheces criança que de 8 roça anos, ali um bocado no ridículo? por acaso conheço, mas não para shipping. Uhum. Conheço, mas não para shipping. Conheço para Star Wars, mas lá está. Mas não para shipping. Para levado para esse lado das relações, quem é que devia ter ficado com quem. Por isso não tenho opinião sequer neste fandom. tema. Daniel, toma as rédeas. Sim, epá, coisas que os fãs roçam ali o problemático. Nós já falámos, estamos fartos de falar e vou continuar a bater na mesma tecla. E não só na mesma tecla, vou até adicionar aqui outro dos Big Three. Em Naruto e One Piece chega ali uma parte que roça o ridículo. Ok? Já falámos esta, não é roçar o ridículo porque é canon, que é a parte do Naruto e o Sasuke. Ok? Existe contacto físico entre os dois. Que é, tu nunca deste um beijo a um amigo também? Na boca não, desculpa. Já disse a mesma coisa que ao Marcelo. É um safe space. Estou bem. Mas, por exemplo, agora pegando um bocado em One Piece, há certos chips que fazem entre a crew, entre homens. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com pessoas que fazem a guerra entre One Piece e Naruto e quando cheguei ao arco dos 3 anos de treino e literalmente o gajo da cozinha, o Sanji, ou Naruto, como era inicialmente para ser chamado, vai para uma ilha muito interessante, né? Pronto, e literalmente eu pego um bocadinho com os fãs hardcore quando andam ali à guerra entre Naruto e One Piece. Eu começo assim, Sanji dá ali uns toques que eu vou-te a contar. Epá, isto é na brincadeira. Quando literalmente levam a cena para o Sanji comer o Luffy, eu fico, mas acho engraçado dizeres para o Luffy, porque aquilo que eu mais conheço, porque para o Zoro, é mais para o Zoro. Ou para o Zoro, sim. Porquê? Que é tipo o amor-ódio dos dois. Porquê? Porque é que eles não podem ter uma relação, cada um com... Eu, Sanji, ainda não percebi quem é que vai ter relação, que ele também come-as todas, caraças. Quer dizer, não, ele não come nenhuma, o problema está aí. O problema dele é esse. Isso é mentira, isso é mentira. Tudo, mas não tem nada. Ele já recebeu um beijo e já teve uma gaja madly in love sem ser a que lhe deu o beijo. Yeah. Mas pronto. Ok. Tens razão. E também foi beijado e depois tiraram o É isso que eu estou-me a Sim. referir. A Pudding beijou e teve madly in love com ele. E teve a gaja de Dressrosa, que é a tia da Rebecca, que ainda se apaixonou por ele depois de lhe ver ali os coisas e ele tipo mostrar abertamente que é um perverso autêntico mas que é um perverso genuíno. Exato. E outra parte do One Piece que eu também tenho, mas isso já é um bocado mais que é... Não, acho que é fã. Acho que ainda não chegou a ser canon, acho que é fã. Que é literalmente... eu não estou a acompanhar, eu parei em One, mas vou ouvindo algumas coisas. Dá tempo, o tempo não estica. E agora estou mais agarrado a outras coisas. Boruto? Não, também parei de acompanhar. Está sempre agarrado a Naruto. Eu estou a falar que o Sanji está a ter um suposto relacionamento. Não é relacionamento de amoroso, mas é um relacionamento de eu com o Diogo ou eu com o Marcelo. Com uma pessoa que é menor de idade e está. Eu não sei bem o que é isso. Ok, malta, vamos dar daqui disclaimer. Yes. E o Sanji é uma das minhas personagens favoritas em One Piece. Isso é teorias da conspiração da Toei Animation que ainda alteraram o source material do manga porque o próprio Oda já revelou que o Sanji nunca teve intenções nenhumas com a Bonnie, porque não se esqueçam, o Sanji tem um radar e ele percebe quem é que ele pode ele tem aqui de observação. Exato, ele tem aquele radar que ele vê onde é que estão as personagens. Exatamente, e aquela personagem, ao que parece, na mangá é tratada como uma criança. Não é na mangá, ela é uma menor mesmo. A fruta dela é que lhe permite crescer. Pronto,
Exatamente, só levar a fruta dela spoilers, que mas permite ser estamos adulta. Bem, estamos bem, não se preocupem, estamos bem. Foste não, tu não há puxar nada coisas de azul. grande Eu spoiler, tinha que que isso- corrigir aqui os nossos Não, mas ouvintes. acho que sim, mas tu fazes bem, e é isso que eu estou a dizer. Tu fazes bem, eu não estou preocupado com essa cena, não estou preocupado. Vai spoilers! Olha, vi o Gear 5 num filme antes de ver na série. Aliás, se viste o episódio que saiu esta semana vá tipo. Sei lá, vamos tentar não datar isto. Mas se viste o episódio da história do Kuma, o segundo episódio da história do Kuma, percebes claramente que os episódios passados em Dressrosa e a seguir, em Wano e por aí fora, foram 14 anos antes. Por isso a Bonnie nunca na vida podia ter 16 ou 17 anos. Pronto. Ia ser bem mais nova. Mas Acho que se afaste. safei. Literalmente, já fazer esse shipping também não acho correto. E vocês vão dizer, mas isso foi ator. Não interessa. É uma coisa que não é o autor que fez e estão a fazer. Sim. Existe na mangá, não existe Os olhos. o Sanji a tratar a Bonnie como. A ganhar olhos de coração. Como trata a Nami. Exatamente. A tratar como trata a Nami e a Qualquer outra Robin. mulher. E depois chegas ali àquela personagem durante os episódios criados pela Toei. Claramente ele mostra um tipo de relação ou o tipo de amizade que tem pela Nami e pela Robin relativamente à Bonnie. E isso acho mal. Se o Source Material não é assim, Eu já Já não estou a não- dizer que isto é fã, né? Isto não é É o feito problema com a pela- própria indústria, sim. imagina, a indústria também pode ser fã e gostar desse. pronto. E olha aqui, vou pôr aqui isto e o pessoal vai achar que é real, porque eu estou a passar isto cá para fora que não E lê é mangá, isso, não aqui o sabe. problema é o fandom contrário, é a indústria a querer criar uma coisa diferente. Mas acho engraçado o facto de teres pegado nessas duas e pronto, o Marcelo não falou de nenhuma, mas apesar de há bocado, não sei qual dos dois, já não me lembro qual dos dois é que falou, ter falado, por exemplo, na própria fandom de Supernatural. Foi o Marcelo. Exato. Epá, foi E eu, como é fui que eu. não te lembras disso? Que até a própria fandom, a própria fandom, peço desculpa, até a própria série goza com os fandoms quando eles pesquisam que há aquele clássico chip entre os dois irmãos. É verdade, sim senhora. Acho engraçado que é, pronto. Sobrenatural é espetacular por causa disso. Eles pegarem naquilo que os fãs estão a fazer teorias e teorias e teorias e teorias. Bem, ok, vamos fazer aqui um episódio só para gozar com eles. E fazem episódios e durante os episódios metem lá essas cenas. Tipo, alguém, vocês são um casal gay, certo? Não, somos irmãos. Tipo, só mesmo para terminar. E fazem isto ao longo da série. E a série, há temporadas boas, há temporadas menos boas. Mas mesmo assim ao longo da série vão fazer tanto isto que é brutal. E isso será sempre. Mas o que me leva então a questionar, então, o que é que para vocês é o chip perfeito no vosso sentido? Há bocado o Daniel já falou que existe aqueles clássicos que é sempre um bocado reciclar, mas hoje em dia é difícil arranjar uma coisa nova, principalmente no que se trata de amor. O amor é uma coisa que acontece naturalmente, quer seja entre rivais, quer seja entre amigos de infância, quer seja o destino. O que é que para vocês é que é Eu tenho a resposta. o clássico, ou o que é que vocês gostam mais quando estão a ver uma série, anime, filme? É este rival que vai torna-se num amor? É aquele clássico de eu conheci-te, e estou-te a conhecer cada vez mais e é o destino? Ou é aquele clássico de amigo de infância? Há tantos que podem escolher. O que é que para vocês é o melhor? Ou o que é que vocês gostam mais? Marcelo, tens algum? Zelda e Link. Há lá muito amor para dar, mas aquilo Mas não dá isso, nada. isso também é um tipo de chip, e o que leva ao verdadeiro amor, que é o típico protetor que a princesa, neste caso, ou O Nobre Guerreiro. Diz logo Exato. o Nobre Guerreiro. está a olhar, não Nobre tem Guerreiro. interesse amoroso nenhum com ela ao início, e de repente, olha, até que cresceu. Este gajo é boa pessoa. Vou falar disso como um exemplo que deixa há bocado, Shrek. Ela não estava interessada no Shrek ao início. Pelo menos é esse nível que esteve Não, agora. ela era verde. Era verde, tinha orelhas assim saidinhas. Epá, não. E é gordo. Depois olha, no final era o indicado Exatamente. para ela. E tu, Daniel? Mas olha, tirando o Zelda e Link, de Legend of Zelda, para quem quiser perceber mais a história,
Spy Family. O espião com a assassina, neste caso o pai e a mãe. Ok, só vi o filme, mas sei do que Pronto, estás a o falar. pai e a mãe, que já agora a criança também é adotada para parecer uma família. Aquilo é tudo enredo. Epá, mas... Peraí, desculpa, tens de te lembrar também do cão. sim, o cão. São 4 personagens. Pronto. A mãe, o pai, a filha e o cão. O cão O cão vem tem relevância. posteriormente. O cão tem relevância. Tem. O cão tem relevância. Principalmente por causa de desde a miúda. Confusão do caraças. Mas olha, aquele chip entre o agente secreto e a assassina, que podem trabalhar para lados opostos, quem sabe? Eu estou a tentar não datar muito a situação, só estou a falar do plot inicial. Aquele chip está tão bem feito, tão bem feito. Se aquilo der alguma coisa, meu, eu fico tão contente do género. Ok, agora sim, sou uma família real. Vá, avancem. Eu também espero que isso aconteça. E só vi o filme, eu não vi nada da série. Nem li a mangá, só vi o filme. Pois. Um dos filmes, se calhar já saíram mais do que um. Não sei, fui convidado para ir ao cinema ver e olha, siga, há pipocas. E gostei Da do dinâmica. plot, Deu ânimo. da dinâmica entre as 4 personagens, por assim dizer. E gostei tanto que quando cheguei a casa falei com a minha esposa, olha, isto era uma série fixe para a gente ver. Não vais ver o cão. Entretanto fiquei em águas de bacalhau porque precisamos a ver outra vez o universo da Marvel. Mas que as séries da Netflix à mistura. Hoje em dia há muita coisa para ver. Há muita coisa. Mas Mas é sim, engraçado pronto. teres pegado num tópico, num dos exemplos, ambos pegaram num exemplo daqueles que eu não dei. Dos clássicos. Claro, Diogo, porque esses exemplos, para tu os teres dado, é sinal que tens aí referências para nos apresentar. E nós quisemos dar algo Eu mais genuinamente diferente. estava curioso para saber qual é que seriam os clássicos, porque para mim eu também não digo que há um certo ou um que gosto mais. Tem tudo a ver com a história de que como uma pessoa pode trabalhar. E Sim, tem tudo a ver com a narrativa, com as narrativas da história que vão levar ao casal final, por assim Exato. dizer. E Certo? eu queria. E isso é difícil fazer até. Sim, e aquilo que eu não é queria fácil. mais com isto era, obviamente, ouvir a vossa opinião, passar aos ouvintes e um bocado a minha opinião neste tópico, porque muita gente atualmente deixa de ver séries, animes, filmes ou livros, o que é, porque acham que a narrativa das coisas já estão demasiado utilizadas. Quer seja Gastas. Sim, gastas. Quer seja este de rivais e tornam-se amor, quer seja ele de melhor amigo para não sei o quê, pronto. E eu acho que é importante porque, apesar de poderem utilizar o mesmo tipo de narrativa, isto na verdade não vai para aquele ponto que isto não é mesmo assim e pode acontecer muita coisa lá no meio que leva a isso. E acho que é importante passar aos nossos ouvintes que no que toca às chips é sempre bom ver que há sempre mais para lá além do chip mesmo e devam apreciar a história mesmo. E agora num finalzinho. Olha, um bom casal. Desculpa, agora tenho de dar aqui uma menção honrosa, principalmente porque eu disse Harry e Hermione durante muito tempo, e vou-vos dar um exemplo em que isto aconteceu. Percy Jackson. Tens o trio amoroso, em que trio amoroso não é trio amoroso sequer, mas tens o Percy, a Annabeth e o Grover, que vão em aventura aos três, da mesma maneira que vai o Harry, a Hermione e o Ron. Mas a Annabeth não fica com o Grover, fica com a personagem principal. E isto, eu acho que a história de Percy Jackson, apesar de ter o mesmo conceito base de um trio ir numa aventura, da mesma maneira que Harry Potter, conseguiu fazer mais bem esta estrutura, mais corretamente esta estrutura para a narrativa desse shipping que estávamos a falar. Pronto, e é exatamente com isso que nos vamos aqui despedir. Passar aqui esta mensagem de que shipping é uma coisa que está hoje em dia em todo o que é fandom. É uma coisa que está batida, mas nunca pode ser esquecida. E é uma coisa que não é só o único ponto importante numa série. Mas sabem o que é que também é batido e nunca pode ser muito esquecido? É que podem sempre visitar-nos em geekstorm.pt para estar a par de tudo o que nós fazemos e mais alguma coisa. E claro, se nos quiserem apoiar,
podem sempre passar em patreon.geekstorm.pt, no qual temos uma imensidão de chips entre nós, brincadeirazinhas, um bromance dedicado a cada um de nós, de certa forma, as coisas que eu e o Daniel já partilhamos aqui. Por isso, para isto e muito mais, maltinha, até para a semana. Tchau, tchau. Se ele tivesse começado assim, eu tinha fugido. Então, adeus. Bem, agora é a minha altura para eu fugir. Tchau, tchau. Foge, foge.